E aí, galera do sétimo ano, tudo bom? Então, nós vamos ver aqui o capítulo 8, Reformas Religiosas na Modernidade, beleza? O que eu quero pedir para vocês? Hoje nós vamos fazer um pouquinho diferente. O capítulo 8 eu vou explicar ele todo, não vou fazer nenhuma atividade. E aí, no próximo vídeo, eu faço todas as atividades do capítulo, tá bom? Sem problema aí, ok? Vamos lá. Peguem a caneta, o lápis, enfim, o marca-texto, pra gente marcar aqui no livro. Uma coisa também que eu quero falar para vocês, que é importante, é o seguinte. Caso vocês tenham visto o meu vídeo, certo? Anteriores, todas as aulas, e não tenham colocado o nome nos comentários, vocês vão voltar nos outros vídeos e fazer isso, tá? Coloca o nome de vocês. Sei lá, Arthur, coloca lá, Arthur, coloca Ana Beatriz, Henri, entendeu? Tem que colocar o nome em todos os vídeos que vocês assistiram até agora. É importante, tá? Então façam isso antes de começar, por exemplo, essa aula. Voltem todos os vídeos de história, todos os vídeos que vocês viram, porque é importante. Beleza? Vamos começar? A gente vai falar hoje, sétimo ano, sobre a Reforma Protestante, tá? A gente tá falando aqui de um período que ele vai ser um momento de transição, de mudanças políticas e religiosas, beleza? E o que acontece? A gente vai falar sobre três caras importantes, Martinho Lutero, João Calvino e Henrique VIII. Eles vão ser os responsáveis por essa mudança religiosa. Lembre que a Igreja Católica, durante a Idade Média, ela vai ter uma importância, uma relevância muito grande. Ela que vai ditar as regras sociais presentes naquele período. Beleza? Entendem dessa forma? Tudo bem? Ótimo. Então, vamos pensar dessa seguinte maneira. A gente vai começar aqui marcando na página 122 o segundo parágrafo, que começa entre os séculos 14 e 16, certo? E o último parágrafo, que na verdade é o terceiro, que começa assim: os líderes da igreja não aceitavam. Vocês vão marcar esses dois e escrever início. Por quê? Esses caras que eu vou fazer menção aqui, que é o Savonarola, que é o Jerônimo Savonarola, John Wycliffe, ok? E o John Huss, eles vão ser os percussores. Quando eu falo percussores, eu estou falando aqueles que vão dar início à reforma protestante. Eles vão questionar algumas coisas que a Igreja Católica fazia que eles não concordavam, entende? Então, a gente está falando aqui, por exemplo, sobre a utilização da Bíblia, a não utilização da Bíblia para os leigos, ou seja, a Bíblia ela só tinha acesso a ela quem era da Igreja Católica, por exemplo, os monges, os padres, arcebispos, bispos, a galera comum mesmo não tinha acesso a ela, certo? A não possível quebra do celibato. O que é o celibato? É quando, por exemplo, o padre ele faz um juramento, ele faz alguns juramentos, por exemplo, de pobreza, ele não pode adquirir bens, entendeu? Outra regra, né, que é colocada, né, dentro da igreja até hoje para você se tornar padre. Você não pode se casar, não tem essa possibilidade, beleza? E aí eles questionavam isso por quê? Por que só o padre também que pode levar a palavra de Deus? Por que uma pessoa comum não pode fazer isso? Então eles questionavam, certo? Questionavam tudo isso aí. Esses questionamentos, eles vão ser muito fortes para a época. E aí a galera que eu digo, a igreja católica, ela não vai aceitar, né, visto dessa maneira. E vai aqui colocar uma punição. Porque se você não está ali, não se enquadra no que a sociedade, né, na época precisa, você está fora desse padrão. Então eles vão ser punidos. Olha aí. A gente vai ter, por exemplo, a galera que vai ser acusada de heresia, né, de serem pecadores, né? E vão ser queimados vivos, como o John Huss e o Savonarola, certo? Eles vão ser queimados vivos em praça pública. Ser queimado vivo era uma das punições mais frequentes que tinham na Idade Média. A gente já viu isso, não é? O Wycliffe, né? O Wycliffe, ele não vai ser morto não vai ser punido dessa forma, né? Vai morrer de outras causas. Mas aí, quando ele for enterrado, os ossos dele, perdão, vão ser exumados. Para quem não sabe o que é exumação, é desenterrado. E aí vão queimar os ossos dele e jogar no rio, como uma forma de repúdio, entendeu? As teorias que ele levantava aqui. Então, para vocês terem noção de quanto isso é importante, né? Quanto a galera levava isso muito a sério, beleza? Quem manda, desmanda é a Igreja Católica. E aí a gente parte do princípio para os caras que eu vou falar para vocês.
Temos aqui Martinho Lutero. Martinho Lutero é um alemão, que é monge, na verdade. E aí ele vai começar a questionar exatamente com base nessas ideias que surgiram desses caras. Ele vai criar as 95 teses. Essas 95 teses, elas criticavam exatamente alguns pontos que a Igreja Católica colocava. O primeiro momento que ele queria era o quê? Era conversar, era debater, era falar assim, gente, vamos repensar essas práticas que vocês estão fazendo. Tipo, vamos melhorar? A ideia dele não era de criar uma própria religião, era de reinventar a própria igreja, entendeu? Já que ele era monge. Então a gente vai na página 123, a gente tem aí esses 3 pontinhos que estão em negrito: justificação pela fé, sacerdócio universal dos fiéis e livre exame da Bíblia, certo? Esses 3 pontinhos aí. Vão marcar eles todos e escrever características. Pode marcar os 3 pontinhos, tá? O que acontece? Ele criticava, porque na Igreja Católica, na Idade Média, as pessoas acreditavam que você poderia comprar, ter a sua salvação comprando um pedacinho de terra no céu, olha só. E aí você não poderia fazer muita coisa, não precisaria ser uma pessoa boa. Ah, se eu tenho dinheiro, eu posso comprar. E aí ia lá e acreditavam nisso, porque era o que era vendido, na verdade, na época, né? A galera acreditava nessa forma de conseguir uma salvação, não pelas suas ações, mas por dinheiro mesmo. E aí, sacerdócio universal dos fiéis, tá? Ele acreditava que todas as pessoas poderiam se tornar sacerdotes de Deus, e não precisariam, por exemplo, ter intermédio de santos ou padres, por exemplo, assim, a confissão dos pecados. Ah, se você tem um contato direto com Deus, eu não preciso do padre ou uma intervenção divina com o santo, entendeu? É nesse sentido. E livre exame da Bíblia foi o que eu falei. Só as pessoas que, como monges, a própria Igreja Católica, que tinham acesso à Bíblia. As pessoas comuns como eu e você, a gente não sabia. Lembra que eu falei em sala que a missa ela era feita em latim? Então ninguém entendia o que estava sendo falado, né? Só entendia a parte do amém, que era como se fosse um automático, já estava ali no automático. Então ele questionava tudo isso aí, beleza? Essas ideias vão ser boas? Claro que não, porque a galera não vai gostar, né? Tipo, vai virar um furdunço, uma bagunça, porque quem é esse cara? Quem ele acha que é, né? Então nós vamos ter aí, Lutero vai ser acusado, né, de proferir mentiras, de difamação, né? O próprio Carlos V, em 1521, vai puni-lo, né? Vai convocar para que ele pudesse negar as suas ideias perante ao poder público, mas ele não vai fazer isso. E aí a gente vai marcar esse parágrafo que tá assim, ó. Com isso, Lutero passou a ser acusado de ensinar mentira às pessoas. Vocês podem marcar ele todo também e escrever punido, tá? Vocês vão escrever punido. Ele vai ser excomungado, ou seja, ele não pertence mais à Igreja Católica, tá? Excomungado, tá bom? Foi expulso, tipo assim, não é mais aqui, beleza? Massa. A gente vai lá para a página 124, e aí a reforma na Alemanha, né? Que ele começa essa reforma exatamente na Alemanha. Então, a gente está falando aqui sobre mudanças que vão acontecer. Vocês vão marcar o segundo parágrafo que começa com o sistema feudal e o terceiro também, que é outro fator importante, certo? Vão escrever, marquem esses dois e escrevam mudanças. Por quê? Com essas ideias que o Lutero cria, a gente tem aqui o apoio da burguesia, a gente tem o apoio dos príncipes, que vão se questionar por que eu tenho que pagar a Igreja Católica, né? Porque também é um dos questionamentos que ele coloca aqui. Ah, então quer dizer que eu posso acumular bens? Então, os próprios príncipes alemães, né, a galera ali, vai questionar e vai dar apoio a Martinho Lutero. Fala, olha, gente, tudo que ele fala tem sentido, tem noção, olha que massa, top, entendeu? E esse apoio vai desencadear várias revoltas, porque todo mundo vai pensar igual mesmo. Tipo, nossa, faz muito sentido o que ele tá falando. Olha só, por que eu não posso ter acesso à Bíblia? Entendeu? Por que eu tenho que. A minha salvação ela tem que partir dos meus atos, não pela questão de eu comprar alguma coisa. Entendeu? Tipo, eu tenho que ser boa, porque eu sou boa, não porque eu vou comprar o meu lugar ao céu com dinheiro, com grana. Então, essas revoltas vão ser conhecidas na Alemanha como revolta dos camponeses, porque também a baixa classe, né, de menor poder aquisitivo, vai participar dessas revoltas que vão acontecer. Então, a gente vai marcar também o parágrafo que começa assim: dessa forma, esperados por suas ideias, os camponeses, tudo bem? Marquem esse aí e escrevam revolta. Pode escrever revolta, tá bom?
A gente vai lá para a página 125. A gente vai marcar o primeiro parágrafo, que tá assim. As doutrinas de Calvino, teoria da predestinação. Escrevam aí, teoria da predestinação, primeiro parágrafo. Quem é Calvino? Calvino, o nome dele é João Calvino, tá? É um francês. Ele vai se basear nas ideias dos caras que eu falei no início do capítulo, tá? Wycliffe e do próprio Lutero também. E ele vai criar sua própria religião, tá? O Martinho, ele cria o luteranismo, que é uma religião. O João Calvino, ele vai criar o calvinismo, que é uma religião. Ele vai criar uma teoria chamada teoria da predestinação. Essa teoria da predestinação falava assim, que as pessoas já nascem salvas ou condenadas. Então, nada do que você fizer vai mudar isso, a teoria da predestinação. Alguns nascem salvos, outros condenados. E assim segue a vida. Por que ele vai se destacar? Porque os burgueses, lembra que os burgueses são as pessoas que têm maior poder aquisitivo. Ele fala sobre que qualquer pessoa que trabalhe, desde que licitamente, que seja honestamente, ela pode adquirir bens. E esses bens estão relacionados a uma casa, sei lá, uma fazenda, desde que seja ilícito. Você não precisa necessariamente doar os seus bens para a igreja. Você pode acumular isso. E aí a galera fala, nossa, faz muito sentido. Então, na França, em específico, a gente vai ter o surgimento do calvinismo pelo João Calvino. Beleza? Top. Na Inglaterra tem uma situação muito diferente, porque a gente tem Henrique VIII, tá? Henrique VIII, ele vai ser um rei que ele vai unir o útil ao agradável. O que seria unir o útil ao agradável? Ele queria, na verdade, se separar da esposa dele, né? A Catarina de Aragão. E... É a Catarina? Isso, é a Catarina de Aragão, que ele casou tantas vezes. Gente, ele casou 6 vezes. Sim, ele casou 6 vezes. Enfim. O Henrique VIII, ele queria se separar. Só que na Igreja Católica, não é possível haver separação. Você casou, você vai viver com aquela pessoa até o final da sua vida, entendeu? Só que ele queria porque ele não estava feliz, enfim, tinha os motivos dele. E aí ele foi pedir pro Papa, achando que o Papa era tipo o brother dele. E aí, Papa, vai rolar aí desse casamento terminar? E o Papa, não vai rolar não. Como é que é? Não vai rolar não. E aí o Henrique VIII ficou assim, muito indignado da vida e falou assim, quer saber? Eu vou criar minha própria religião. Ele pode isso? Pior que ele vai poder. Ele vai recriar o anglicanismo. Ele vai se tornar, ao mesmo tempo, chefe político, porque ele governa a Inglaterra, e ao mesmo tempo, chefe religioso. Ele é o chefe religioso. Então, quem dita as regras é ele. O anglicanismo, a gente tem uma pessoa com 2 cargos, chefe político e chefe religioso. Na religião dele, ele vai estipular o divórcio, certo? E o fim do celibato. O que é o celibato? Aquelas regras que eu falei pra vocês. Que o padre pode acumular bens, que o padre pode se casar, entendeu? Então, ele vai propor e fazer essas mudanças. Tanto que eu falei aqui, ele vai conseguir o divórcio e vai se casar 6 vezes. Ele tem 6 casamentos. E depois pesquisem, quem quiser pesquisar, Henrique VIII e suas esposas. São todas parecidas. Uma é a cara da outra. E aí a gente vai marcar o segundo parágrafo, que era Henrique VIII era casado com Catarina de Aragão. Escrevam o início, tá? Pode escrever início. E o último parágrafo, assim como o luteranismo, o anglicanismo defendia a salvação pela fé. O que seria salvação pela fé? Pelas minhas ações, pelos meus próprios atos. Marca e escrevam aí características, ok? A gente pula para a Contra-Reforma, que é a página 127. Essa Contra-Reforma é um plano de ação que a igreja vai fazer porque a igreja começou a perder muitos fiéis, porque todo mundo ou foi pro luteranismo, ou o anglicanismo, ou pro luteranismo, o calvinismo, né? Então, assim, houve uma perda significativa desses fiéis. E ela falou, cara, a gente tem que elaborar um plano. E aí esse plano é Contra-Reforma. Dessa Contra-Reforma, a gente está falando sobre o início das catequizações. Por como? Com a criação da Companhia de Jesus. Por exemplo, a Companhia de Jesus vai ser responsável pela catequização dos índios aqui no nosso país, que é uma forma de você conseguir outros fiéis em outras localidades, tá? A gente está falando aqui sobre lista de livros proibidos, que vão ser proibidos para a galera ler, que vão tratar de assuntos que não vão ser pertinentes para a época, sei lá, falando sobre ciência, entendeu? Então, eles vão fazer uma lista de livros que vão ser proibidos, tá? Então, a gente vai marcar aí, ó, o terceiro parágrafo, o quarto e o quinto. Pode marcar esses 3 aí e escrever características, certo? Características. Marca esses 3. Vai haver, em máxima, a perseguição de grupos religiosos que não eram cristãos, como os muçulmanos, os judeus, e uma galera que praticava outro tipo de religião.
Então, a gente está falando de uma contrarreforma que ela vai ser de uma maneira bem eficaz, né? Mas ao mesmo tempo bem violenta, beleza? Quando vocês marcarem esses 3, vocês escrevam características, beleza? De boa? Então, a gente termina aqui o capítulo. E na próxima aula, a gente faz as atividades propostas do capítulo 8, tá bom? Beijo!